papai bondoso. Paizinho, nos prepara para o grande dia, a grande hora, o grande momento. Nos prepara para o grande dia, a grande hora, o grande momento. Nos prepara, Eterno, para o grande dia, para a grande hora, para o grande momento. O grande dia, a grande hora, o grande momento. Prepara, papai, prepara. Prepara. Que nós estejamos em pé na presença do Senhor, firmados na palavra, firmados no Espírito Santo, na presença do Senhor, obedecendo o Senhor em tudo, obedecendo o Senhor em tudo, aleluia, sendo dirigido, sendo instruído pelo Espírito Santo. Oh, maravilhoso! Que nós estejamos na direção do Espírito Santo, que nós estejamos, Eterno, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Oh, Eterno maravilhoso. Oh, bondoso, nos guarda na tua presença. Nos guarda no teu altar. Nos guarda diante do Senhor. Papai, não nos deixe errar. Papai, não nos deixe cair. Paizinho, não nos deixe cair. Não nos deixe errar. Não nos deixa, papai. Nos mantém na tua presença. Nos mantém na tua presença. Nos guarda na tua presença. Nos guarda, paizinho. Em nome de Yahushua. Nos mantém na obediência. Nos mantém na obediência. Nos mantém vigilante. Nos mantém vigilante. Nos mantém vigilante. Não nos deixa, papai, não nos deixa. Não nos deixe esquecer o nosso compromisso. Não nos deixe esquecer o nosso compromisso. Não nos deixe esquecer o que o Senhor nos advertiu. A preparação, como devemos estar, como devemos ficar. Porque o Senhor confirmou pela árvore que o Senhor quer a gente na presença do Senhor. O Senhor quer a gente atento, vigilante, entendendo o propósito. Papai, muito obrigado. Papai, muito obrigado. Obrigado por essa resposta. Obrigado por o Senhor nos fazer entender que é exatamente isso que o Senhor quer. É exatamente isso que o Senhor quer. Que nós estejamos na Tua presença. Que nós estejamos em obediência ao Espírito Santo. Que nós estejamos focados. Nós estejamos atentos. Nós estejamos alertos. Desperto, na expectativa, esperando o grande mover, esperando o grande dia, esperando a grande hora, esperando o grande momento. Eterno, ajude-nos a esperar o grande momento, a esperar o grande encontro, a esperar maravilhoso, que assim o Senhor venha resolver a nossa vida com o Senhor. Amado querido, não nos deixe esquecer esse compromisso, não nos deixe esquecer essa realidade. Papai, não nos deixe envolver com esse mundo, não nos deixe envolver com essa terra, com assuntos dessa terra, coisas dessa terra. Papai, em nome de Yahushua, papai, em nome de Yahushua, abre os nossos olhos espirituais. Abre o nosso entendimento. Abre a palavra para nós. Paizinho, não nos deixa esquecer. Não nos deixa esquecer que nós temos um compromisso com o Senhor. Um compromisso com a Tua palavra. Um compromisso com o Espírito Santo. E sabe, Paizinho Santo, nós não podemos esquecer essa realidade. Nós não podemos esquecer essa realidade. Que nós somos do Senhor, nós apenas estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós viemos para esse mundo por um acidente, o qual a palavra nos revelou, a palavra nos esclareceu, a palavra nos fez entender exatamente quem nós somos, de onde nós viemos e para onde voltaremos. Então nós viemos do Senhor e voltaremos para o Senhor. Mas nós sabemos, Paizinho, que para essa possível volta,
nós temos que estar atento ao Senhor, nós temos que estar em obediência ao Senhor, em obediência à palavra, em obediência ao Espírito Santo. Nós temos que estar alerta, nós temos que estar desperto, nós temos que estar vigilante, uma vigília constante, o qual nós temos que vigiar dia e noite, dormir vigiando, acordar vigiando, dormir vigiando, acordar vigiando, dormir prestando atenção, acordar prestando atenção, dormir atento, acordar atento, acordar atento. Paizinho querido, Paizinho bondoso, Paizinho santo, Paizinho maravilhoso, Paizinho eterno, Paizinho glorioso, Papai maravilhoso, Papai maravilhoso. Oh, Papai, ajude-nos vigiar, ajude-nos vigiar, ajude, Papai, ajude a ficar alerta, ajude a ficar atento, ajude, Paizinho Santo, ajuda em nome de Yahushua, abre os nossos olhos espirituais, nos dá uma percepção, nos dá discernimento, nos faz perceber, Paizinho, perceber a nossa carne. Quando a gente estiver, Paizinho, preste a obedecer a carne. Quando a gente estiver alimentando a carne, quando a gente estiver envolvido com a carne, prestando atenção na carne, observando a carne, preste a cair na tentação, preste a obedecer a carne. Paizinho, em nome de Yahushua, ajude-nos, Paizinho, ajude-nos a vigiar e orar para não entrar em tentação, vigiar e orar para não entrar em tentação. Eterno, em nome de Yahushua, vigiar e orar, ajuda, Paizinho, ajuda, Papai, ajuda, que nós entremos numa vigília constante, o qual é eterno, maravilhoso. Nós viemos dormir e acordar vigiando, e nós tenhamos, eterno, uma constante vigília, eterno, não nos deixe esquecer que nós estamos numa situação a qual nós não podemos desligar, nós não podemos ficar desligados, nós não podemos ficar desatentos, nós não podemos, eterno, ficar numa situação de esquecimento, nós não podemos esquecer a situação que nos encontramos, nós não podemos desligar por um instante da situação que nós estamos. Uma situação, Espírito Santo, que nós estamos no estado de espera. Nós estamos esperando uma resposta do Senhor, uma resposta definitiva, uma resposta que vai mudar as nossas vidas para sempre, uma resposta eterna que unicamente o Senhor pode dar. Unicamente o Senhor tem para dar essa resposta para todos nós. Então nós temos que nos manter na expectativa, esperando, Paizinho, essa resposta do Senhor, porque é eterno e maravilhoso. Sabemos que quando o Espírito Santo subir, aí é a resposta do Senhor, e nós temos que subir com Ele, nós temos que ir com Ele. Espírito Santo, nós não podemos ficar. Espírito Santo, nós não podemos ficar. Espírito Santo, nós não podemos ficar. Nós não podemos ficar. Nós não podemos ficar. Irmã, nós não podemos ficar. 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 Oh, Espírito Santo maravilhoso, nos ajude. Oh, Espírito Santo maravilhoso, nos ajude. Nos ajude, amado, nos ajude, maravilhoso. Nos ajude, glorioso. Nos ajude, poderoso. Não nos deixe ficar maravilhoso. Não nos deixe ficar maravilhoso. Não nos deixe ficar maravilhoso. Oh, Espírito Santo, não nos deixe ficar. Oh, Espírito Santo, não nos deixe ficar. Oh, amado querido, não nos deixe ficar. Oh, maravilhoso, ajude-nos. Ajude-nos, amado, ajude-nos. Oh, amado, nos ensina a orar e vigiar. Oh, amado, nos ensina a orar e vigiar. Ensina, amado, ensina. Ensina a orar e vigiar para não entrar em tentação. Ensina a orar e vigiar para não entrar em tentação. Oh, amado Espírito Santo. O Senhor lembra quando Yahushua ia partir. O Senhor lembra quando Yahushua ia se entregar. E ele ia ser morto para assim cumprir a nossa salvação. Oh, amado, ele chamou os discípulos para orar e vigiar com ele. E os discípulos não conseguiam.
Eles estavam cansados e eles dormiam. Oh, Espírito Santo, nós não podemos nos cansar. Nós não podemos dormir. Oh, Espírito Santo, em nome de Yahushua. Em nome de Yahushua. Ajude-nos, Espírito Santo, a nos manter acordados, a nos manter de pé, a nos manter em pé, a ficarmos em pé. Glória a Deus. Na vigilância constante. Na vigilância constante. Na vigilância constante. Vigiando, Espírito Santo, vigiando, Espírito Santo, para que nós estejamos na condição de subir, nós estejamos na condição de subir, e nós não venhamos ficar, Espírito Santo, e nós não venhamos ser deixados para trás, Espírito Santo. Amado Espírito Santo, prepara nós todos, Espírito Santo, prepara todos nós, Espírito Santo. Prepara, amado querido, prepara, amado bondoso, prepara, glorioso, prepara, santo, amado, prepara, maravilhoso, prepara, eterno, maravilhoso. Nos prepara, Pai, nos prepara para subir com o Espírito Santo. Amado, nós não podemos ficar, amado, em nome de Yahushua, amado, em nome de Yahushua. Espírito Santo amado, Espírito Santo maravilhoso, eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, pedir ao Senhor maravilhoso, que o Senhor venha visitar a noiva. Ô Espírito Santo, venha visitar a noiva. Venha maravilhoso, venha maravilhoso visitar a noiva, venha maravilhoso, venha visitar a noiva, venha maravilhoso, venha visitar a noiva, venha maravilhoso, venha. Visite a noiva, maravilhoso, visita maravilhoso. Visita, amado querido, visita, glorioso, visita a tua noiva, amado, visita, maravilhoso, visita. Oh, amado, observa, amado, todos nós, amado. Oh, amado, não seja só nós que estamos aqui, mas os que estão em casa, os que estão no trabalho. Visita, amado, visita. Observa, amado, observa. Vê, amado, o que há errado em nós. Vê, amado, se há um mau caminho. Vê se há algo errado. Vê se há uma prática. Vê se há uma atitude. Vê se há, Espírito Santo, alguma coisa que impeça que alguém fica depois do arrebatamento. Amado, mostre, amado, mostre se há alguma coisa errada, se há um caminho errado, se há, Espírito Santo, uma prática errada, um costume, atitudes. Oh, Espírito Santo, entra no nosso ser, entra no nosso interior, entra no nosso entendimento. Oh, Espírito Santo, esquadrinha o nosso ser, esquadrinha o nosso entendimento. Oh, Espírito Santo, observa. Oh, Espírito Santo, presta atenção em tudo. Atenta, Espírito Santo, o que está acontecendo lá dentro. Oh, Espírito Santo, as crianças também. Amado Espírito Santo, observa todos nós. Observa, amado, observa. Passa, Espírito Santo, pela noiva, passa pela noiva. Os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão no trabalho, passa, Espírito Santo. Passa visitando, passa observando, passa analisando, passa, amado, passa observando se tem alguma coisa que vai impedir o arrebatamento. Observa, amado, se tem alguma coisa que vai impedir ser arrebatado. Observa, amado, observa, querido maravilhoso. Observa se há qualquer tipo de prática, qualquer tipo de atitude, ou Espírito Santo, um entendimento errado, alguma prática errada, por causa de um entendimento errado. Oh, amado, em nome de Yahushua, olha, amado, olha o que está errado lá dentro. Olha, amado, olha, pode ser um tropeço, pode ser um empecilho, pode ser um impedimento. Olha, amado, que pode ser uma pedra no meio do caminho. Olha, amado, olha, querido, olha, maravilhoso, olha se está tudo bem, olha se está tudo em paz, olha se há algum empecilho, algum impedimento. Olha, amado querido, se há alguma prática, alguma coisa que vai impedir participar do arrebatamento. Maravilhoso, mostra. Se tiver uma coisa errada, mostra. Se tiver uma prática errada, mostra. Um entendimento errado, mostra. Amado querido, mostra tudo. Mostra tudo, amado. Não deixa nada oculto. Não deixa nada escondido. Não deixa nada camuflado. Não deixa, amado, não deixa. Traz a revelação, amado, traz. Mostra.
faz o irmão, faz a irmã ver, faz o irmão, faz a irmã perceber. Mostra, amado, mostra se há alguma coisa errada, alguma coisa escondida, se há um caminho do inimigo, se há alguma coisa do inimigo camuflada. Mostra, maravilhoso, mostra. Só o Senhor, amado, é quem nos sonda. Só o Senhor, amado, é quem nos esquadrinha. Só o Senhor, amado, é quem pode ver verdadeiramente como nós somos lá dentro, a realidade de nós mesmos. Porque, amado, nem nós mesmos conseguimos ver ou saber o que se passa lá dentro, qual o entendimento realmente que há em nós. Se o Senhor não mostrar, amado, nós temos prática que não sabemos nem de onde vem aquela prática, nem por que praticamos ela. Então, amado, mostra a raiz dessa prática, mostra a origem dela, mostra por que essa prática existe, mostra o porquê está tendo essa prática. Mostra, amado, mostra esse costume, mostra, amado, mostra de onde vem esse costume, de onde vem essa prática, de onde vem esse entendimento que leva a essa prática. Mostra, amado, mostra a raiz do problema, mostra a raiz do problema, mostra o oculto, revela, amado, revela, maravilhoso, revela dentro de cada um, mostra dentro de cada um o porquê não se liberta daquilo, o porquê não se liberta daquilo, o porquê ainda pratica aquilo, o porquê ainda faz aquilo. Oh, amado, em nome de Yahushua, mostre, amado, mostre. A pessoa pode estar presa por um laço de entendimento errado, pode estar presa num jugo de entendimento errado. Amado, a palavra diz que a unção despedaça o jugo. Amado, o Senhor é a nossa unção, o Senhor é o nosso ungido, que entende tudo, sabe de tudo e pode nos mostrar o que está oculto. Mostra, amado, mostra se está preso por um entendimento, mostra se está preso, amado, preso por aquele entendimento que às vezes nem sabe que entendimento é esse, nem reconhece esse entendimento, mas tem aquela prática que não deixa, não larga, não abandona. Oh, amado, até querendo deixar, até querendo abandonar, não sabe nem como vai deixar, como vai abandonar, porque não sabe de onde vem a origem, a raiz desse problema, esse entendimento errado, não sabe, amado. Então, maravilhoso, mostra o entendimento errado, mostra o entendimento errado, mostra por que tem a prática, mostre de onde vem a prática, mostre a raiz, mostre a causa, mostre, amado, mostre tudo. Não deixa nada oculto, não deixa nada escondido, não deixa nada camuflado. Venha revelar o que está por trás de sentimento, venha revelar o que está por trás de vontade e desejo, venha revelar tudo, amado, a causa das práticas, a causa de andar naquele caminho. Venha, amado, revelar o que está por trás. Venha mostrar o que está por trás. Venha quebrar o laço. Venha despedaçar o jugo. Venha mostrar para essa pessoa o porquê não para com aquela prática. O porquê não larga, não abandona. Mostra a raiz do problema. Mostre a causa do problema. Mostre o entendimento errado de Satanás. O qual, por causa do entendimento errado de Satanás, é que vem a causa da prática. Espírito Santo amado, revela, Espírito Santo, revela no mais profundo do íntimo, revela lá no mais profundo do ser, revela, Espírito Santo, revela. Se tem um covil de Satanás, se tem um ninho de cobra, se tem, Espírito Santo, alguma coisa ruim de Satanás lá dentro, aonde ele estiver escondido, aonde ele estiver camuflado, Espírito Santo, mostra o esconderijo dele, mostra onde ele se esconde, mostra, Espírito Santo, mostra o esconderijo dele, aonde ele se esconde, mostra porque a prática, mostra porque a atitude, mostra porque o comportamento, mostra porque o costume. Espírito Santo, mostra tudo, mostra Satanás alojado, mostra Satanás oculto, mostra Satanás camuflado, mostra, Espírito Santo, mostra o entendimento de Satanás, mostra a fonte dele, mostra, Espírito Santo, mostra para que o irmão ou a irmã venha enxergar ele lá dentro e venha saber a causa, e venha saber a origem, e venha descobrir o motivo, o porquê daquela situação.
o porquê daquele costume, o porquê daquela prática, para que venha confessar esse pecado ao Senhor e ser livre e desimpedido para abandonar essa prática. Espírito Santo maravilhoso, assim o Senhor trabalha, assim o Senhor opera no nosso interior, mostrando laços, mostrando armadilhas, mostrando, Espírito Santo, Satanás oculto, Satanás escondido, através do entendimento oculto, o entendimento escondido, que é a raiz, o entendimento é dele. Amado, maravilhoso, assim o Senhor vem purificar a igreja, assim o Senhor vem limpar a igreja, assim o Senhor vem tirar as raízes mortas de Satanás, assim o Senhor vem arrancar Satanás pela raiz, assim o Senhor vem eliminar os entendimentos mortos de Satanás, fazendo o irmão ou a irmã enxergar a fonte morta dele, de onde está vindo aqueles entendimentos mortos dele, aonde ele tem domínio. Espírito Santo amado, mostra a fonte dele, mostra a morte, mostra os entendimentos dele, mostra a raiz dele, mostra tudo, Espírito Santo. Não deixa Satanás oculto, não deixa Satanás camuflado, não deixa Satanás escondido. O Espírito Santo amado, revela a ele, mostra a ele, não deixa ele se esconder, não deixa ele escapar. Espírito Santo maravilhoso, revela a ele, mostra a ele, para que o irmão ou a irmã perceba tudo, sabe, fica sabendo de tudo, entende tudo e sabe o porquê, as causas disso, as causas daquilo, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê não se levanta, o porquê não fica em pé, o porquê não muda de atitude, o porquê não toma uma posição, o porquê não tem mudança, o porquê não tem uma vida renovada, uma vida transformada. Espírito Santo maravilhoso, mostra os covios dele, mostra, Espírito Santo, mostra, não deixa ele ficar escondido, não deixa ele ficar oculto, não deixa ele ficar camuflado, mostra ele, Espírito Santo, mostra ele, revela ele, Espírito Santo, revela o motivo das quedas, o motivo dos tropeços, o motivo dos embaraços. Mostra, Espírito Santo, mostra toda a causa de fracasso, mostra toda a causa de desobediência, mostra toda a causa de rebeldia, mostra tudo, aonde ele estiver camuflado, aonde ele estiver oculto, aonde ele estiver escondido, mostra tudo, mostra ele, mostra entendimento dele, mostra pensamento dele, mostra sentimentos dele, mostra vontade, mostra desejo, mostra tudo. Mostra o covil de Satanás, mostra onde Satanás está enfiado, mostra onde ele está escondido, mostra, Espírito Santo, mostra maravilhoso, porque a tua igreja, a tua noiva, ela está se preparando para subir com o Senhor, mas se tiver um covil de Satanás lá dentro, como que essa noiva vai estar preparada? Como que essa noiva vai ser alcançada pelo Senhor? O Senhor não vai levar covil de Satanás com o Senhor vai descartar Satanás. Então nós temos que ser livres de Satanás, libertos de Satanás. Satanás tem que ser descartado da nossa vida. Ele não tem parte em nós. Nós não temos parte com ele, então ele tem que ser eliminado, ele tem que ser expelido, ele tem que ser destruído, ele tem que ser reduzido a nada. Ele não tem mais que ter influência alguma em nossas vidas. Nós não temos mais que andar segundo após Satanás. Nós temos que andar segundo a palavra do Senhor, segundo o Espírito Santo, segundo a direção e instrução do Espírito Santo. Nós temos que andar segundo o entendimento da tua palavra. Nós não podemos mais andar após Satanás, segundo o entendimento de Satanás. Eterno maravilhoso, em nome de Yahushua, mostre ele oculto, mostre ele escondido, mostra, Eterno, mostra, Eterno, mostra. Eterno, passa com o teu olho que nada escapa, nada foge, nada some da tua presença, o teu olho que captura tudo, o teu olho que capta tudo. Amado, que o teu olho seja o olho dos irmãos. Olha pelos irmãos e alcança o inimigo
e mostra o inimigo para os irmãos, aonde ele estiver, fazendo o quê? Tratando do quê? O Senhor traz o inimigo. O Senhor traz o inimigo e apresenta o irmão, apresenta a irmã, o seu inimigo, o seu destruidor, o seu maior inimigo, para que assim o irmão não seja mais cego, a irmã não seja mais cega e tenham visão espiritual e reconheça o inimigo, identifique o inimigo e persiga o inimigo até se libertar do inimigo. Amado maravilhoso, não tem como se libertar de um inimigo quando não está enxergando, quando não sabe nem para que lado o inimigo está, como persegue o inimigo sem encontrar ele, sem localizar ele, sem saber aonde ele está. Então, maravilhoso, se o inimigo teve vantagem até hoje, agora é eterno, a vantagem dele acabou, porque nós pedimos ao Senhor que os teus olhos enxerga tudo, os teus olhos vê tudo, os teus olhos percebem tudo, para que o Senhor venha em auxílio do irmão, em auxílio da irmã, observar o inimigo, enxergar ele, detectar ele, pegar ele e entregar para os irmãos, para os irmãos identificar ele e perseguir ele, até que ele suma, desapareça, e não ache mais na vida dos irmãos lugar para ele ficar. Amado maravilhoso, amado bondoso, essa é a oração pelos irmãos. E o Senhor vem abrir os olhos espirituais dos irmãos. Vem abrir os olhos espirituais dos irmãos. Ensina os irmãos a vigiar. Ensina os irmãos a vigiar. Vigiar as tentações da carne. Vigiar a carne, vigiar o inimigo na carne. Paizinho querido, abre os olhos dos irmãos, os olhos espirituais, para ter discernimento, para ter percepção e observar aonde o inimigo está querendo entrar, aonde o inimigo está querendo entrar, em que porta ele está querendo entrar. Paizinho, em nome de Yahushua, ensina os irmãos a vigiar os 5 sentidos. Ensina os irmãos a vigiar os 5 sentidos. Ensina os irmãos a vigiar pensamentos. Ensina, papai, ensina, para que os irmãos possam se levantar em uma vigilância 100%, vigiando as portas, para não deixar Satanás entrar, para vir usar o corpo, para vir viver na terra através do corpo, para o irmão ter uma vida condenada, porque deixou Satanás viver através do corpo dele ou dela. Espírito Santo maravilhoso, abre os olhos dos irmãos, abre o entendimento, dá discernimento, dá percepção, para que os irmãos venham ter uma percepção do bem e do mal, do certo e do errado. E os irmãos perceber o inimigo antes dele chegar. Quando o inimigo estiver se aproximando, o irmão já está enxergando. A irmã já está enxergando. E não deixe ele se aproximar, porque já começa a usar o poder e a autoridade. E de onde ele está, já expulsa para mais longe de lá. E não deixar ele encostar. Amado, em nome de Yahushua, assim os irmãos venham tratar, assim os irmãos venham agir com uma agilidade, de uma rapidez, a qual o Espírito Santo, eles venham ter uma prática espontânea no seu espírito, o qual o Espírito Santo, eles venham, Espírito Santo, ser mais ágil que o inimigo, agir com mais rapidez, agir com mais agilidade do que o inimigo. Quando o inimigo pensar em vir, o irmão já está em cima dele com a espada na mão, expulsando ele, mandando ele embora, para não deixar ele vir, entrar, se acampar, se alojar e criar problema. Pai querido, Pai amado, que o irmão ou a irmã não veja o irmão, não veja o inimigo na hora que ele criar o problema, que venha ver
ele se aproximar e não deixar ele encostar, usar o poder e a autoridade para impedir ele encostar. Eterno, ajude os irmãos a ser aptos. Ajude os irmãos a ter um despertar, um alertar, um atentar, um entender que o inimigo não precisa encostar para lutar com o inimigo de cima. É de longe. Não deixe ele encostar, não deixe ele chegar perto, não deixe ele aproximar mais. É de longe. Percebe ele e já acua ele na espada. Já manda ele embora. Já expulsa ele no nome de Yahushua e não deixa ele encostar para quando ele estiver perto, que percebeu ele, é que vai mandar ele embora. Quando perceber ele de perto, ele já causou dano. Então é de longe. E enxergou ele de longe. Prestou atenção de longe. Percebeu de longe. Já expulsa de longe. Não deixa encostar para causar o dano. Ele encostar já causou o dano. Então ele não pode encostar. Ele não pode chegar perto. Usar o poder, usar a autoridade. Quando perceber ele de longe, já vai usar o poder e a autoridade para ele não encostar. Porque se ele encostar, ele já trouxe o problema. Ele já colocou o problema. Então percebeu ele por causa do problema. Então tem que perceber antes do problema. Tem que perceber a aproximação dele. Percebeu a aproximação dele? Não deixa ele encostar. Não deixa ele chegar mais perto. Já usa o poder. Já usa a autoridade. E já expulsa ele. Mesmo antes dele chegar. Muito antes dele chegar. Já expulsa ele de onde ele está. Porque se ele encostar, se ele chegar, aí é que vai perceber que ele está. Então ele já causou dano. Quando percebe a presença dele, por causa do dano, já sofreu dano. Então a realidade é perceber ele de longe. E pela percepção, já expulsa ele, já manda ele ir embora, para que ele não possa encostar, para que ele não possa chegar mais perto. Chegar perto é um problema. Paizinho querido, maravilhoso, é verdade, bondoso, eterno Pai. É verdade, bondoso, eterno Pai. É verdade, maravilhoso. É verdade, glorioso. Se nós não tivermos uma percepção, um discernimento de enxergar o inimigo longe, quando a gente enxergar perto, é porque já está tocado. É porque ele já tocou. Amado maravilhoso, aumente a nossa percepção. Aumente o nosso discernimento, aumente a nossa percepção, aumente o nosso discernimento, aumente a nossa visão espiritual, para que nós percebemos ele longe, muito longe, antes de chegar perto, antes de encostar, antes de causar o dano. Amado maravilhoso, amado bondoso, nos faz ter essa percepção, nos faz ter esse discernimento. Oh, amado, nos ajuda a entender essa realidade, que nós estamos em uma luta travada com o inimigo espiritual, e nós não vemos esse inimigo, e é através do nosso corpo que ele nos ataca. O ataque dele é diretamente no nosso corpo. Amado Espírito Santo, amado maravilhoso, nós precisamos mais do que nunca que o Senhor nos torne sensível ao mundo espiritual, para que nós venhamos ter um discernimento e uma percepção para enxergar o inimigo, para definir o inimigo, aonde ele está, aonde ele se encontra, fazendo o quê? Eterno bondoso,
Eterno bondoso, nos dá um sentido apurado, para captar o inimigo aonde ele está e perseguir ele, e não sermos nós presa dele, não sermos nós caçados por ele e presa dele, mas sermos nós que vamos perseguir ele e não seremos nós presa dele. Amado maravilhoso, em nome de Yahushua. Amado maravilhoso, em nome de Yahushua. Oh, amado querido, nos ajuda. Como que pode lutar com um inimigo que nem vê e nem sabe onde ele está, nem tampouco vai agir, e ele age através do nosso próprio corpo? Espírito Santo misericordioso, Espírito Santo bondoso, ajude-nos, Espírito Santo, nessa luta, o qual nós não vemos o inimigo, e o nosso inimigo é o nosso próprio corpo. Amado glorioso, não nos deixe iludir com o nosso corpo, não nos deixe iludir com o nosso corpo, não nos deixe pensar que dele vem alguma coisa boa, não nos deixe pensar que dele vem algum bem para nós. Amado Espírito Santo, nos conscientiza que o nosso corpo é o nosso pior inimigo, é o nosso maior inimigo, é o nosso inimigo mortal, é o nosso inimigo de morte. Amado Espírito Santo, nos faz entender que nós somos vítimas desse corpo, nós somos um ser espiritual que o Senhor criou no Jardim do Éden. Quando o Senhor fez Adão e Eva, alma vivente, assim o Senhor nos fez alma vivente. E por consequência da causa de Adão e Eva, nós viemos parar nesse corpo morto, dominado pela morte, o qual nós somos uma isca, nós somos uma presa. Amado Espírito Santo, nós estamos presos nesse corpo. Esse corpo é a nossa prisão, esse corpo é a nossa cadeia. Nós estamos resumidos a esse corpo e nós não podemos fazer nada. Espírito Santo amado, nós estamos numa situação de apuro. Nós estamos numa situação, Espírito Santo, que se não for a tua palavra no nosso espírito, se não for a tua palavra no nosso entendimento, nós não conseguimos escapar desse corpo, nós não conseguimos fugir dele, nós não conseguimos sair da contaminação, nós não conseguimos sair da sujeira, nós não conseguimos sair da morte. Oh, Espírito Santo maravilhoso, foi o Senhor, eterno Pai, que veio morrer aqui nessa terra, deixar a tua palavra, para pela tua palavra ser o nosso resgate desse corpo de morte. Espírito Santo, nos dá essa consciência que nós habitamos em um corpo morto. Nós habitamos em um corpo morto. Oh, Espírito Santo, quem nos livrará do corpo dessa morte? Um dia, eterno, Paulo falou isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? É verdade, Yahushua. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Se não for a palavra do Senhor, se não for o Senhor, a tua palavra no nosso entendimento, quem nos livrará do corpo dessa morte? Amado Espírito Santo, mostra o inimigo no nosso corpo mesmo. Mostra o inimigo no nosso corpo. Mostra o inimigo no nosso corpo. Porque o nosso corpo é o nosso inimigo. Então mostra, amado, e que nós venhamos atentar para essa realidade. Nós venhamos ver o nosso corpo como o nosso inimigo. Nós venhamos ter o nosso corpo como o nosso inimigo. Eterno, maravilhoso, como pode? O nosso próprio corpo é o nosso inimigo. Amado, querido, maravilhoso, por causa da morte de Adão e Eva, a morte está no corpo. A dívida de morte está no corpo. Quem não está na palavra está com sua dívida de morte. Amado eterno, misericórdia de nós, piedade de nós, amado querido. Ajude-nos a entender a morte no nosso corpo. Ajude-nos a entender a morte no nosso corpo. O quanto é corrompida, o quanto é contaminada. E se nós não abrirmos nossos olhos e não nos unir à palavra do Senhor, e não nos purificar pela palavra do Senhor, como que nós escaparemos da contaminação da morte? Como nós escaparemos da corrupção da morte? Amado Espírito Santo, amado glorioso, ajude-nos, nos socorra.
Ó Espírito Santo, nos livra de nós mesmos, nos livra dessa carne morta, nos livra desse corpo morto. Amado Espírito Santo, nos conscientiza dessa realidade, nos conscientiza dessa realidade, que o nosso corpo é morto, o nosso corpo é dominado pela morte, o nosso corpo é tomado pela morte. E se nós andarmos segundo o nosso corpo, segundo os nossos 5 sentidos, segundo o nosso pensamento, nós estamos sendo tomados pela morte. Nós estamos andando segundo a morte. Oh, amado querido, amado maravilhoso, nos socorra, nos ajude. Ajude-nos a sair dessa sentença de morte. Ajude-nos a sair dessa condenação eterna. Maravilhoso Espírito Santo, se nós não levarmos a sério a palavra do Senhor, se nós não observarmos a palavra do Senhor, para levarmos a sério a palavra do Senhor, se nós brincarmos com essa realidade, nós estamos perdidos. Se nós não levarmos a sério essa verdade que o Senhor nos trouxe, a morte no corpo, se nós não levarmos a sério, ao pé da letra, essa verdade, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, porque essa vida na carne, ela é a morte. Amado querido, como o Senhor nos trouxe um mistério profundo desse, como o Senhor nos trouxe uma realidade profunda dessa, enquanto a pessoa está vivendo a sua vida na carne, ela está apenas passando os dias dela na terra para partir para a eternidade morta. Porque na condição que ela estiver na vida, é a condição que ela vai para a eternidade. Amado Espírito Santo, como a Tua palavra veio abrir os nossos olhos, como a Tua palavra veio nos trazer esse mistério, como a Tua palavra veio nos trazer essa história tão impactante, que se realmente, Espírito Santo, nós não estivermos preparados para ouvir, é algo, Espírito Santo, inacreditável. A pessoa está vivendo a sua vida na terra, mas ela está morta e ela vai para o lago de fogo, a segunda morte, por uma vida na terra. Espírito Santo maravilhoso, essa palavra ela é muito forte. É uma situação, Espírito Santo, da pessoa ter que compreender, da pessoa ter que querer entender, e ela tem que aceitar essa realidade, porque se não aceitar essa realidade, lá no lago de fogo ela vai saber a realidade, que ela estava morta, que ela viveu uma vida morta, e consequência dela ser morta, ela não pertencia ao reino do Senhor, não tinha parte com o Senhor, e foi para o lugar dos mortos, o lago de fogo, a segunda morte. Espírito Santo maravilhoso, isso é muito forte, isso é muito impactante, mas precisa ouvir, precisa aceitar, precisa compreender, para que assim o Senhor possa operar a vida em nós, através da palavra do Senhor, para que assim, pela palavra, o Senhor possa nos reviver, para, pela Tua palavra, nos trazer de volta à vida eterna. Maravilhoso Espírito Santo, realmente Espírito Santo, é uma necessidade grande, é uma necessidade urgente parar para ouvir a Tua palavra, parar para compreender, entender o mistério da morte no corpo, porque se a pessoa não parar, se a pessoa não tiver tempo, se ela não envolver, se ela não procurar entender, é impossível, Espírito Santo, acreditar em algo tão impactante assim. Porque, Espírito Santo, as pessoas entendem que um pecador é aquele que está roubando, é aquele que está matando, é aquele que está estupando, é o que está se prostituindo. Mas para o Senhor, um pecador é que está com Satanás no corpo e está vivendo uma vida que Satanás foi quem trouxe essa vida na carne. Amado Espírito Santo, realmente a pessoa tem que ouvir a Tua palavra, tem que abrir o coração, tem que compreender, tem que aceitar que a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra que traz verdadeiramente a informação correta, a qual nós devemos entender, prestar atenção, assumir e aceitar essa realidade.
Porque, Espírito Santo, segundo a tua palavra, o pecador não é o ladrão, não é o assassino, não é o bandido. O pecador é quem está com Satanás no corpo, vivendo uma vida segundo Satanás. Amado, querido, isso é realmente impactante. É uma verdade profunda. É uma verdade, Espírito Santo, para os que realmente estão preparados para ouvir a verdade e aceitar a verdade. Porque, Espírito Santo, as pessoas não concordam que um pecador é uma pessoa que está tendo a sua vidinha normal, na sua casa, o seu trabalhinho comum, uma vidinha corriqueira, vivendo o que ela pode viver, o que ela tem de viver, sem ela estar fazendo nada de errado, sem ela estar roubando, sem ela estar matando, sem ela estar se prostituindo. Então ela não está nessa condição de pecado, que ela vai para o lago de fogo, porque a vida dela está normal, uma vida tranquila, uma vida que está fazendo mal para ninguém. Mas segundo a tua palavra, o mal é Satanás no corpo. Segundo a tua palavra, o pecado é Satanás no corpo. Segundo a tua palavra, o problema é a morte no corpo.